recebemos o dom da imaginação, que nos permite criar um mundo melhor para nós e para aqueles que nos rodeiam. Devemos usar este poder para perdoar e fazer mudanças nos nossos mundos interiores, para que possamos criar um mundo de amor, e não de autojustificação. O amor separado da imaginação é a morte eterna, por isso devemos usar a nossa imaginação e beber o cálice que Deus nos deu para vencer a morte e criar o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo dos pecados. Podemos usar esse poder para mudar o mundo que nos rodeia, representando os outros para nós mesmos como gostaríamos que eles fossem, persistindo em nossas suposições e consolidando-as em fatos. Ao fazer isso, podemos nos salvar e tirar todos do estado em que se encontram e trazê-los para a luz de uma luz mais gloriosa. Sabedoria legal. Acho que você achará esta noite muito prática e, ainda assim, profundamente espiritual. Todas as coisas existem na imaginação humana, e quero dizer isso literalmente. Ninguém pode conhecer a imaginação se não tiver provado o cálice da experiência. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? E aqui lemos nos Salmos que há na mão do Senhor um cálice que transborda de vinho e muito bem misturado. Tomarei o cálice do Senhor da salvação e invocarei o seu nome. Salmo 75 versículo 8. Lemos essas palavras e nos perguntamos, agora, do que se trata? Bem, deixe-me compartilhar com vocês uma visão minha de cerca de 30 anos atrás. Esta noite me encontrei em um campo infinito de lindas flores. Eram girassóis, até onde a vista alcançava, e cada flor era um rosto humano e cada uma perfeita. Se um sorriu, todos sorriram. Se alguém se curvasse, todos se curvariam. Não importa o que alguém fez, tudo fez. Enquanto eu estava ali observando essa fantástica exibição de beleza, eu sabia, embora não me sentisse tão bonita, nem no mais amplo alcance da minha imaginação, eu também sabia que era mais livre. Que eu expressei uma maior medida de liberdade do que todos eles juntos, eu sabia disso. Quando voltei para o meu corpo na cama, sabia que, de alguma forma estranha, estava separado daquilo de que antes fazia parte. E então estas palavras do capítulo 8 de Romanos. Fomos sujeitos à futilidade, não por nossa própria vontade, mas pela vontade daquele que nos sujeitou na esperança de que seríamos libertados desta escravidão da decadência e obteríamos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8 versículo 20. Então você e eu aqui neste mundo estamos desligados desse campo da beleza. É um refrão onde todos se movem em uníssono. Mas você e eu agora estamos separados e aqui estamos neste mundo completamente separados, completamente encarnados. E a encarnação completa é essencial para a individualidade. Esta encarnação envolve separação do Pai, envolve morte, envolve, descida ao inferno. Isso é o inferno. Você pode não saber, mas este é o inferno onde estamos agora, aqui mesmo nesta sala e neste mundo. Neste mundo estamos separados do Pai. Você pode não saber, mas há um medo no coração do homem de que ele nunca mais verá seu Pai, que desde toda a eternidade foi construído dentro de si mesmo. É um medo, mas posso assegurar-lhe, tendo visto o Pai, tendo compreendido o Pai, que o seu medo não precisa continuar se você acreditar em mim. Você encontrará o Pai e quando o encontrar, você o encontrará como você mesmo. Estamos separados do Pai por um propósito divino, pois sem esta encarnação completa, isolado nesta vestimenta de carne e sangue, eu nunca o encontraria. Eu faria parte desse coro infinito de beleza. Não consigo descrever a beleza dos rostos, como girassóis, cada um deles um lindo rosto humano perfeitamente maravilhoso. Se alguém sorrisse, todos sorriam, ou se alguém se curvasse, todos se curvariam. Não importa o que alguém fizesse, todos faziam e era um refrão. Mas agora, você e eu não somos mais um coro, somos individualizados para todo o sempre. E posso dizer-lhe que não apenas somos individualizados, mas tendemos sempre a uma individualização cada vez maior, e isto é quem somos, e ao estarmos realmente sujeitos a este mundo onde estamos completamente encarnados. E aqui estamos hoje. Agora, qual é o propósito disso aqui? Eu estou encarnado, você e eu estamos encarnados,
Por quê? Criar em nós mesmos o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo dos pecados. Acredite em mim quando digo que sei por experiência própria que Deus é amor. Fiquei na presença do Cristo ressuscitado, amor infinito, e Ele me abraçou. Mas você sabia que o amor separado da imaginação é a morte eterna? Eu vou te mostrar o porquê. Amo um amigo e meu amigo está desempregado, sem recursos, sobrecarregado além da medida. Não posso negar que o amo. Minha memória me diz que sempre que penso nele ele está desempregado, sem recursos e sobrecarregado. Eu o manterei para sempre através do amor nesse estado, a menos que eu saiba o que é a imaginação. Portanto, ninguém conhecerá a imaginação se não tiver provado esta taça de experiência. Viemos ao mundo e lá estamos, e passamos séculos. Ah, sim, nós amamos. Você ama sua esposa, ama sua mãe, seu pai, seus filhos, seus amigos. Mas você não sabe como transformá-los do que são no que deveriam ser, a menos que beba este copo de experiência e conheça o grande segredo da imaginação. Portanto, o amor separado da imaginação é a morte eterna. Agora vou lhe contar o que é a imaginação, da grande dádiva de Deus, seu poder criativo, de si mesmo ao homem. Que Deus é amor, sim. Deus é poder infinito, sabedoria infinita. Mas o seu poder criativo é a imaginação. Agora ele me dá seu poder criativo, chamado nas Escrituras de Jesus Cristo. No primeiro capítulo das cartas de Paulo aos Coríntios, e Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Então eu vejo alguém que amo muito, e ele está, como eu disse, desempregado, sem dinheiro, passando muita necessidade, envergonhado, sem roupa. Ainda o amo, mas agora deixe-me pegar o dom que Deus me deu, exercê-lo e representá-lo para mim mesmo como gostaria que ele fosse. Com emprego remunerado, feliz, sem dívidas. Deixe-me persistir nesse estado imaginativo em relação ao meu amigo. E se ele agora se conforma com isso, se o mundo agora se remodela e o molda à semelhança de alguém que tem um emprego remunerado, que ganha tudo o que é preciso, não tem dívidas, então descobri o segredo mais maravilhoso. Esta é a história do filho pródigo. Então havia 2 filhos e o segundo, disse: Dê-me o que é meu. Deixe-me ir para o mundo. Então ele foi para o mundo e simplesmente perdeu ou desperdiçou tudo. O primeiro não saiu de casa. Quando o segundo voltou, depois de ter experiência, ele disse. Quando ele voltou a si, lembrou-se de seu pai. E então ele voltou e o pai lhe deu o manto, o anel e preparou o bezerro cevado para uma recepção tremenda e alegre em homenagem ao filho que retornou. O primeiro reclamou, e ele disse ao primeiro que reclamou, ele disse: Filho, você está sempre comigo. Você nunca partiu. Você nunca se separou deste mundo. Você está sempre aqui, e tudo o que é meu é seu. Lucas 15 versículo 11, 32. Mas ele não sabia nada sobre o poder da imaginação. Tudo era dele, mas ele não sabia como se apropriar disso. Você, esta noite, poderia ter $1 bilhão no banco e morrer de fome, se não soubesse que tinha $1 bilhão no banco. Se fosse todo seu, mas você não soubesse, você nunca se apropriaria de 1 centavo no mundo e morreria de fome, morreria desorado. Então, tudo o que é meu é seu, foi o que ele disse ao filho, mas você está sempre comigo. Você nunca saiu. Você nunca se afastou do Pai. Você e eu partimos do Pai, saímos. Não o fizemos voluntariamente, não por nossa própria vontade, mas pela vontade daquele que nos submeteu a este mundo de futilidade na esperança de que nos tornaríamos livres e libertados deste mundo de decadência, pois tudo morre aqui, morre, decai, e obtém a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, para exercer esse poder de imaginação. Romanos 8 versículo 20. Então, aqui estamos neste mundo e agora devemos exercer esse direito. Agora, depois de contar esta história, ele continua com a história do mordomo injusto. Estes são os capítulos 15 e 16 do livro de Lucas.
Então ele conta a história. Estas são parábolas, e parábolas são histórias maravilhosas onde o homem deve descobrir a natureza fictícia da parábola e extrair o seu significado e aplicá-lo. Agora ele entra, logo em seguida, conta a história desse mordomo maravilhoso e injusto e o elogia pelo que fez. Agora, o significado original da palavra mordomo era o guardião do porco. É isso que significa, um mordomo. Hoje pensamos em um mordomo-chefe de um navio, um mordomo cuida das coisas que pertencem a outro, mas originalmente a palavra significava o guardião do porco. E o porco é universalmente o símbolo do Salvador do mundo. Esse é um símbolo universal, o porco. Para ficar com o porco. Vou te contar minha história. Você vai comer? Não, existem centenas de milhões que hoje não comerão um porco. Eles não aceitarão a história. Eles não aceitam esta história de salvação, por isso recusam o porco como alimento. Se vocês não comerem o meu corpo e não beberem o meu sangue, não terão vida em vocês. João 6 versículo 53. Então não é porquinho, como comer um pedaço de porco assado, que é uma delícia se for bem passado. E então, quem não gosta do sabor? Mas a quem não coma, no sentido mais literal, o que significa que não aceitará a história da salvação. Eles não aceitarão. Então aqui ele é o guardião do porco, o mordomo injusto. Ele foi chamado para prestar contas, porque havia rumores de que ele não estava mantendo um registro adequado. Então aquele que o contratou lhe disse: ouvi estas coisas a seu respeito, e agora traga um relatório de sua mordomia, pois você não pode mais trabalhar para mim. Bem, sabendo disso, ele foi até aqueles que eram devedores de seu patrão e disse: quanto você deve, meu senhor? Ele disse: 100 medidas de óleo. Ele disse: sente-se rapidamente e escreva 50. E quanto você deve? 100 medidas de trigo. Ele disse: sente-se e escreva 80. Ele examinou a lista inteira. E o mestre, quando ouviu falar disso, elogiou altamente por sua ação. Bem, você não poderia imaginar alguém elogiando um funcionário desonesto por tal ação, então o que isso significa? É uma parábola. Agora, quem está mantendo o registro em mim, em você? Minha memória, esse é o gravador. Sei o que vi hoje, o que ouvi, o que a correspondência trouxe. Então, alguém me ligou e disse que estava, bem, angustiado. Então, quando eu desligo eu sei o que eles disseram e essa é a gravação que está dentro de mim. Sou chamado a falsificar o registro. Eu ouvi o que ouvi, mas não devo conviver com isso. No final do dia, ao cair da noite, sou chamado a prestar contas do meu dia. Falsifiquei o registro? Devo aprender a falsificar o registro do dia. Então, alguém agora está angustiado em algum estado civil. Vou deixar a cortina cair esta noite sem revisar o disco? Disseram-me para sentar rapidamente e escrever em vez de 100, isso é um fato, escrever 50. Eu modifico isso. Não estou dizendo que agora eles estarão completamente apaixonados como estavam no dia em que se casaram. Não estou dizendo que o farão e ele falsificou 50%, falsificou 20%, mas falsificou o registro. Em outras palavras, ele faz um ajuste. Ele não consegue trazê-los de volta 30 anos atrás, desde o dia em que se casaram, e então eles passam a vida naquele romance, não pode fazer isso. Ele não está qualificado para fazer isso. Ele não é forte o suficiente para fazer isso. Mas ele pode falsificá-lo. Ele os reduz 50%, os reduz 20%. Então aqui, neste mundo fabuloso em que vivemos, falsificamos os registros. Então, todas as coisas existem na imaginação humana. E você e eu estamos desapegados. Eu vejo isso tão claramente, depois de 30 e tantos anos, posso ver aquela cena agora mesmo e vê-la mais vividamente do que as lindas flores que minha mãe terrena cultivou. Mamãe gostava apaixonadamente de seu jardim, um lindo jardim.
Todos os dias a mãe saía, sempre estava com a sombrinha porque ela era muito, muito loira e o sol fazia bolhas nela. Então, debaixo da sombrinha e aos jardineiros, ela dava pequenas instruções sobre o que deveriam fazer. Posso vê-la enxertando suas lindas rosas e fazendo todas essas coisas lindas, lindo jardim. Ela gostava extraordinariamente de flores. Eu posso vê-la. Mas esta visão que tive transcende tudo na minha infância no lindo jardim da minha mãe. Cada rosto é tão distinto e todos pareciam um coro. Eles se moviam da maneira mais perfeita. Um se moveu, todos se moveram, na mesma direção. Ninguém violou a ordem invisível ou não ouvida, e se alguém sorrisse, todos sorriam. Enquanto os observava, percebi que estava mais livre. Solteiro como era, observando tudo por apenas um ser, estava completamente livre. Se não for totalmente gratuito, certamente mais gratuito do que todos eles juntos. Então percebi que esta divisão que deve ocorrer quando somos sujeitos à futilidade não apenas nos separa do Pai e envolve a morte, pois morremos, e nos leva ao mundo do inferno, uma descida ao inferno, mas estranhamente cria em nós o Espírito de Jesus que é perdão contínuo dos pecados. E no inferno, que está aqui, não há nada além de autojustificação. Ele atirou em mim primeiro, ela atirou em mim primeiro, ela fez isso e aquilo. Então eu justifico tudo o que acontece no meu mundo. Esta é a voz do inferno, autojustificação. Mas no céu tudo é perdão dos pecados porque todas as coisas existem na imaginação humana. Então algo está acontecendo no meu mundo e não pode estar acontecendo fora de algo que está acontecendo em mim. Então devo perdoá-lo, mudando isso em mim. Não posso simplesmente justificá-lo de forma alguma e não posso condená-lo, pois viverei num estado de inferno. Pois tudo está acontecendo em você. Você agora está separado do Pai, mas, posso lhe dizer, não se desespere pensando que você nunca mais o verá, pois ele está embutido em você desde toda a eternidade e você o encontrará. Você o conhecerá quando Davi estiver diante de você e você o conhecer como seu filho. Ele realmente estará diante de você e você o chamará de o filho. Ele te chamará Pai, Adonai, meu Senhor. Não é um Davi, é o Davi, o eterno Davi que foi estabelecido no princípio dos tempos, que na verdade foi colocado na mente do homem antes que o mundo existisse. E então, você e eu estávamos simplesmente desapegados. Foi simplesmente um ato de amor, embora não pareça, quando você e eu estávamos desligados daquele campo infinito de beleza, e então sujeitos à futilidade, não por nossa própria vontade, mas pela vontade daquele que nos sujeitou, que pretendia dar-se a nós. Para fazer isso, tivemos que ser individualizados. Então, encarnação completa, onde estou isolado, estou completamente encarnado e me considero Neville e me considero membro de uma família. Mas eu não sou a família, sou membro da família de muitos irmãos, uma irmã, e tenho amigos, e tenho esposa, e tenho filhos. Mas estou isolado, completamente separado, e esta encarnação completa foi essencial para minha individualidade. Que então eu começaria a despertar, e despertando sou eu quem me submeteu. Eu me torno o próprio ser que o mundo chama, Deus Pai. Portanto, esta é a grande história conforme eu a entendo a partir de minha própria experiência pessoal e de minhas visões, e então comparei-a com as palavras das Escrituras. Então, esta noite estou pedindo que você pegue sua maravilhosa imaginação humana e a exercite. Traga não apenas seus amigos, traga você mesmo, porque eles são todos vocês de qualquer maneira. Pegue todos e coloque-os na luz que é uma luz mais gloriosa do que onde você os encontrou. Não diga, bem, isso lhes faz bem, ou você está justificando isso. Porque todas as coisas existem em você, não está lá fora, está tudo em você. Então, se você falhar 1000 vezes, e quanto tempo, com que frequência, Senhor? 70 vezes 7. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Bem, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peça contra mim? Bem, posso lhe dizer, no Salmo 51, versículo 4, que você não pode dizer que é pecado de outra maneira senão esta.
Contra-te, ó Senhor, somente contra ti pequei, e fiz o que é mal em tua visão, portanto, teu julgamento, tua justificação, está em ordem. Você me julgou. Bem, quem é esse ser contra quem pequei? Seu nome é Eu Sou. Tudo bem, o nome dele é Eu Sou. Contra-te, somente contra ti pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Tudo bem, vejo alguém no meu mundo e isso não está certo. Bem, não posso pecar contra outra pessoa, é contra mim mesmo. Estou vendo isso. Estou vendo isso, então tenho que pegar isso e representá-lo para mim mesmo como deveria ser visto, e persistir naquela cena até que ela se ajuste ao que estou vendo. É isso que sou chamado a fazer, pois o contra ti somente, pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Então, se eu encontrar alguma coisa, e vou encontrar tudo neste mundo que seja underline underline underline, eu tenho que mudar isso. Fiquei sujeito a esta futilidade, a esta vaidade. E eu, e somente eu, no mundo em que vivo, tenho que mudá-lo e viver no sentido de que as coisas eram como eu desejo que sejam. Eu sei disso por experiência própria. Porque na noite em que fui elevado, em 1946, e cheguei a este mar infinito de imperfeições humanas, quando fui elevado, tudo foi aperfeiçoado em harmonia com aquele estado ao qual fui elevado enquanto caminhava. Portanto, dentro de nós mesmos, devemos nos elevar ao estado em que possamos elevar o nosso mundo. Porque tudo neste mundo é você mesmo empurrado para fora, é tudo você mesmo tornado visível. Não há nada além de você. Mas não há nada neste mundo, não importa o que seja, é tudo que você tornou visível. Todo o vasto mundo é projetado por Deus, e o nome de Deus é Eu Sou. Então aqui, acredite em mim quando lhe conto sobre minhas visões. Eles nunca me traíram, nunca. Posso ter traído a minha visão ao ignorá-la e encontrar alguém necessitado, não aceitando o que a visão me diz para fazer. Mas está me dizendo que quando encontro alguém em meu mundo para saber, estou apenas me encontrando e não pode ser outro. Então eu começo e represento esse parecer diferente para mim mesmo como eu gostaria que ele fosse. Na medida em que persisto nessa suposição, o outro se conforma a esse estado. Então, aqui devo sonhar. E acho que posso dizer esta noite que bebi aquela xícara até o fim. Não devo tomar o cálice que o Pai me deu? Pois na mão do Senhor está um cálice com vinho espumante todo misturado. Sim, não evitei nenhum personagem no mundo, interpretei todos eles, interpretei todos os personagens, e o branco, o preto, o amarelo, o rosa, o vermelho. Qualquer que fosse a cor, eu joguei. Quando ele foi homenageado ou desonrado, eu joguei. Interpretei todos os personagens do mundo, e disso eu sei. Então posso dizer que todos no mundo estão interpretando todos os personagens. Se você ainda não os jogou, você vai. Mas deixe-me assegurar-lhe, porque você está aqui, e ninguém vem a mim a menos que meu Pai o chame, você está aqui, e eu cheguei ao fim do caminho e chamei você porque meu Pai em mim o chamou. Você toca os papéis também, toca todos eles. Comece agora a pegar todos os seres do seu mundo e transformá-los na forma de amor. Mas o amor separado da imaginação é a morte eterna. Sim, você pode amar alguém eternamente, amá-lo para sempre, mas pode mantê-lo nesse estado para sempre, sem saber que está em um estado e apenas em um estado. Então tire-os usando a imaginação. Mas ninguém conhecerá a imaginação se não tiver provado o cálice da experiência. Então aqui estamos neste mundo de experiência com um propósito divino. É o mundo do inferno, e isso é o inferno. É o mundo da morte, e isso é a morte. Mas agora você pega, aqui mesmo, e vence o último inimigo do mundo, que é a morte. Então alguém parece ser ignorado para sempre, esqueça. Você, em sua mente, o representa como alguém que é conhecido, querido e amado, e o vê se conformar com isso. Tire-o desse estado. Tire todos eles do estado. Você dirá: bem, o que vai acontecer comigo? É você mesmo, e você está se salvando.
Então não se preocupe com o que vai acontecer comigo. Posso te dizer, coisas acontecem. É todo seu. Ele disse ao primeiro filho: tudo o que é meu é seu. Mas o filho não sabia disso. Ele não era desapegado, ele não estava separado do pai. Então ele não poderia se apropriar e nem mesmo de uma criança. Ele disse: ele nunca me deu um filho para que eu pudesse fazer um banquete com meus amigos. Mas ele disse: filho, tudo o que é meu é seu. O filho não sabia disso. Mas aqui. Seu irmão, ele estava morto, pois a separação de Deus é morte, e ele está vivo. Ele estava perdido e foi encontrado. Então a semente teve que ser separada do pai, cair na terra, para ser vivificada. Pois uma semente, se não cair na terra, permanecerá só, ou mais se cair na terra e morrer, então produz muito. João 12 versículo 24. Assim, a semente, que é o poder criativo de Deus, a sua maravilhosa imaginação humana, cai dentro de você. Este corpo é a terra vermelha, chamada Adão. E então, é vivificado. De repente ele começa a acordar e percebe quem ele realmente é. Ele encontra o amor infinito. Mas sem o poder da imaginação e separado da imaginação, o próprio amor é a morte eterna. Então aqui, passamos por esse nosso mundo fabuloso, mudando nosso mundo para se conformar, sim, a uma coisa amorosa. Mas você não pode mudar isso sem imaginação. E você pode imaginar, todos podem imaginar. Então deixe o mundo passar, deixe-os passar e não tente de forma alguma. Seu mundo, falando do seu mundo, e mude o seu mundo, e prove esse poder dentro de você. Então você saberá o que é beber o cálice que o Pai lhe deu. Não devo beber até o fim? Eu poderia. Posso te dizer, eu tenho. Desempenhei todos os papéis da minha cegueira quando desapegado. Mas foi o amor infinito de Deus quando Ele me separou de si mesmo e me permitiu cair, por assim dizer, pois esta separação de Deus é uma forma, e ainda assim é o começo de uma nova criação. Então, eu caio, como a semente cai do homem, e ainda assim é o começo de uma nova criação. E então aqui caímos e começamos uma nova criação. E Deus em nós se entregou nesta maravilhosa imaginação humana. Então, esta noite você aceita. Você se pega, começa por você mesmo. Disseram-lhe para começar com Jerusalém. Agora, quem sou eu? Onde estou? O que eu sou? Bem, eu não gosto disso. Tudo bem, deixe-me começar por aí. Então me represente para mim mesmo como homem, como a mulher que eu gostaria de ser, e persista nessa suposição. A suposição, embora neste momento seja negada pelos meus sentidos, negada pela razão, se eu persistir nela, ela se transformará em fato. Então é isso que somos chamados a fazer, e isso é simplesmente receber o dom de Deus. Ele me deixou cair. Que bem eu teria se fosse abandonado sem o dom de seu poder criativo, chamado nas Escrituras de Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para que eu possa ser abandonado, e ele me abandonou, pois ele é todo amor, mas ele me abandonou. E em mim ele enterrou seu poder criativo. Aí eu saio e vejo coisas e não gosto delas. Mas não sei como mudá-los. Finalmente, passo por todas as coisas do mundo e então descubro que posso mudá-lo. Eu tento isso. Eu tento uma vez, tento duas vezes, tento uma dúzia de vezes e funciona. Então eu sei que posso mudar isso. Mas, quando sei que posso mudar o mundo, que não preciso discutir com o mundo, posso mudá-lo para me adequar ao ideal que existe em meu ser, bem, então eu o faço. E então, acredite, eu experimentei isso. Posso ver esse enorme campo de perfeição. Você nunca viu rostos tão lindos, como girassóis, cada flor um rosto e ainda assim, um refrão. Foi apenas um refrão. Mas vocês não são coristas, são solistas. Você é individualizado.
E somente a encarnação completa pode nos individualizar. Então eu tive que estar completamente encarnado e isolado e sentir-me separado de tudo, inclusive da minha mãe terrena, amando-a como eu, e do meu pai, e dos meus irmãos, e da minha irmã, da minha esposa, dos meus filhos. Entrei em algo totalmente diferente, completamente isolado. Esta encarnação completa é essencial para minha individualidade. No entanto, envolve a separação do Pai, envolve a morte e a descida ao inferno, e embora eu esteja buscando a fonte de todos os fenômenos, o que os causa, que é o Pai. E me desespero e tenho medo de nunca encontrar meu Pai, minha fonte de fenômenos, que desde toda a eternidade foi construído em mim. Então um dia nasci do alto e 5 meses depois encontro o único na eternidade que poderia me revelar quem eu sou. Ele está diante de mim e aqui está Davi, e Davi me chama de pai. Então eu sei, e sem dúvidas, e sem incertezas. Estou olhando diretamente nos olhos daquele que foi colocado em minha mente no início. Ele ainda colocou a eternidade na mente do homem para que o homem não pudesse descobrir o que Deus havia feito desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3 versículo 11. Então chega o fim e então ele fica diante de você e o chama de pai. Então você sabe. Então eu digo a todos, vocês estão desapegados e sujeitos à futilidade. Mas, posso lhe dizer, é por um propósito divino. O propósito é que você obtenha a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, Romanos 8 versículo 20. E os filhos de Deus são os ressuscitados, e como lhe é dito que eles são filhos da ressurreição, sendo filhos de Deus, ou são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20 versículo 36. É automático. Você não pode ser filho de Deus até que seja ressuscitado, nascido do alto, e então você encontra o grande Davi, que está diante de você e o chama de pai. Mas aqui, você está aqui, e ninguém poderia vir a menos que o Pai dentro de mim o chamasse, mas ninguém, posso lhe dizer. E estamos acordando rapidamente, nesta pequena reunião. Quando penso nesta audiência esta noite, posso ver aqueles que despertaram, que encontraram Davi. Um encontrou a criança. No dia 6 de março, ou aproximadamente nessa época, ele tem que encontrar Davi. Davi deve ir até ele. Se a ordem cronológica que Bob e eu seguimos for a ordem, e estou convencido de que é, então Benny deverá, no dia 6 ou aproximadamente no dia 6 de março, dar à luz Davi. Outros têm a previsão disso, ou muitos de vocês têm, por meio de suas cartas. Então eu digo que num futuro não distante a coisa real acontecerá e então virá a realização. Não posso lhe contar minha emoção, sem qualquer sentimento de vazio ou desespero, porque, no que me diz respeito, eu poderia simplesmente desistir agora mesmo. Não faria diferença para mim, absolutamente nenhuma. Sinto que o trabalho está feito. Mas, por razões desconhecidas, devo continuar a contá-lo indefinidamente. Isso me será dito mais tarde porque ainda devo continuar depois que o trabalho estiver concluído. Pois meu trabalho está concluído, eu o completei. Todas as escrituras eu experimentei, mas sou chamado a permanecer e contá-las. Mas sempre que chega o momento em que eu parto, não faz diferença alguma. Só que é uma emoção para mim neste mundo, que se chama inferno, ver que estamos vencendo o último inimigo que é a morte. Pois a morte é o último inimigo a ser vencido. E descobrir que neste público as pessoas estão superando isso continuamente. É maravilhoso. Agora, vamos entrar no silêncio.